Professor Adriano Moraes. Nós vamos discutir aqui, não resolver, né? Trabalhar com um exemplo 4 do apêndice do capítulo 5 do livro de Física da Beatriz Varenga, volume 1. Por que eu digo nós vamos discutir? Porque é um exemplo já resolvido no livro, mas tem algumas coisas aqui que são importantes de serem discutidas. Esse exemplo 4 está na página 197, na versão que vocês estão vendo aqui. Então vamos lá para a minha tela de resolução. Lá diz o seguinte: um corpo A de massa MA igual a 2 kg é colocado sobre um plano inclinado de um ângulo θ igual a 30 graus. Um outro corpo B de massa MB igual a 20 kg é preso ao corpo A por meio de um fio de massa desprezível, que passa por uma roldana sem atrito e de massa também desprezível. O que ele quer dizer, gente, quando ele fala sobre o fio é de massa desprezível? Significa que eu não vou precisar, se eu tivesse que considerar a massa desse fio nesse sistema, como eu estou trabalhando com força igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton, eu teria que colocar lá a massa dele também, então afetaria os meus cálculos. Então ela é desprezível, considero ela igual a zero. Rodana sem atrito. Se tiver atrito na rodana, eu vou ter que incluir uma força de atrito também na minha conta. Então, aí já vai ajudando. E a massa da rodana também é desprezível. Eu teria que incluir a massa da rodana e alguns outros efeitos que nós não vemos no ensino médio, ok? E é essa a figura aqui que ele me dá. Um plano inclinado. Deixa eu mudar aqui, desculpem aí, vou colocar vermelho para resolver. Um plano inclinado, onde eu coloco um bloco A em cima dele, fio passando pela rodana, o bloco B aqui desse lado. Ok? Vamos limpar o meu desenho aqui. Considero que os coeficientes de atrito entre o bloco A e o plano inclinado sejam μ estático igual a 0,20, μ cinético igual a 0,10 e QG igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Suponha que uma pessoa mantenha o corpo A em repouso sobre o plano, abandonando-o em seguida. Então, eu coloco o corpo A aqui no plano, seguro o sistema para ele não se mexer e solto. E aí ele pede para que você descreva o que ocorre com o sistema depois que o bloco A é abandonado. Então, a minha pergunta, basicamente, esse conjunto aqui vai subir ou esse conjunto vai descer? A princípio, eu sou tentado a olhar, e eu vejo isso em muitos alunos, né? Pensando assim, os dois têm massa igual. Os dois têm massa igual. Então, se os dois têm massa igual, os dois vão ter peso igual, então o sistema vai ficar em equilíbrio. Ou então eu olho para o meu sistema e vejo assim, às vezes acontece, o A tem massa maior do que o B. Então ele vai descer para cá. O A tem massa menor, então ele vai subir para cá. Eu não sei, o que eu tenho que analisar aqui no meu sistema é ver quais são as condições dele para que o meu sistema ande. Inicialmente eu posso fazer uma análise desconsiderando o atrito, mas em seguida eu tenho que considerar o atrito, colocar o atrito na minha conta, ok? Então vamos lá. Para que esse nosso sistema ande, eu tenho quais as forças que eu tenho envolvida? Eu tenho aqui o peso do bloco B, que está puxando o bloco B para baixo, e, portanto, está puxando o sistema para cima. E o responsável por fazer o movimento do bloco A, ou para tentar mover o bloco A, vai ser essa componente aqui. Que componente é essa? Eu tenho o peso do bloco A, eu decomponho o peso num eixo vertical, num eixo horizontal. Existem outros exercícios que nós já fizemos em relação a isso, inclusive em sala. Então, vocês sabem decompor. E a componente horizontal, ao longo desse plano horizontal aqui, paralelo ao plano inclinado, vai ser MAG seno θ. Então, aqui eu vejo que vou calcular quanto que vale esse MAG seno θ. Eu acho que isso é a melhor coisa a ser feita por enquanto. Então, eu vou ter que, vou chamar esse cara aqui vamos colocar MAG seno θ.
Quanto vale a massa de A? 2 kg. Vezes G, que ele considera 10, vezes seno de θ, seno de 30 graus. Isso aqui vai me dar, seno de 30 graus é meio, então 2 vezes 1, 2. 2 vezes 10, 20, vezes meio, 10 newtons. Então, aqui eu tenho uma força puxando para cá de 10 newtons. Notem que aqui eu tenho uma força puxando que é MB vezes G. Quanto que vale MB vezes G? MB vezes G vai ser igual. MB é 2 também, vezes G, que é 10. Então, aqui eu tenho 20 newtons. Então, desse lado, eu tenho uma força de 20 newtons puxando. O que significa isso? Que esse meu sistema vai tender a se deslocar nessa direção e nesse sentido. Com isso, a minha força de atrito vai ter que se opor a esse deslocamento. Por isso, a minha força de atrito está aqui. Ela está agindo aqui. Inicialmente, quando eu estou segurando o meu sistema, ela vai ser a força de atrito estática. Depois, se ele entrar em movimento, vai ser a força de atrito cinética. Não sei ainda qual das duas situações eu tenho, por isso eu coloquei apenas um F minúsculo, não coloquei aqui nem o estático, nem o cinético, que é o simbolozinho ali, ok? Agora, o que eu vou fazer é definir exatamente quais seriam essas forças, tanto forças de atrito, tanto a estática quanto a cinética, para eu entender qual é a situação do meu corpo. Então, a força de atrito estática máxima, lembra-se que ela é a máxima, né? Que ela é o máximo que eu vou conseguir colocar. Ela vai ser o quê? A μ vezes a normal, μ estático. Não podemos esquecer, a normal é essa componente aqui, ao longo, igual a essa componente do peso, né? A normal aqui é igual ao componente do peso, que vai ser MAG cosseno de θ. Então, eu tenho μ estático vezes MA vezes G vezes cosseno de θ. Substituindo tudo isso aqui, eu teria μe estático 0,20, vezes MA, que é 2 kg, vezes G, que é 10, vezes cosseno de 30 graus. Força de atrito estático, só lembrando que o cosseno de 30 graus, lá na tabelinha do livro de vocês, já tem 0,866, isso aqui vai dar algo em torno de 3,4 newtons. Só chamando a atenção, nós estamos aqui arredondando alguns valores. Isso vai ter uma importância lá no finalzinho, tá? Esse arredondamento, quando a gente arredonda, você está impondo um erro, né, no nosso valor. Mas vamos lá. Força de atrito cinético vai ser o μ cinético vezes a normal. O μ cinético, a gente já sabe qual que é, tá lá. A componente é a mesma, a normal é a mesma, MAG cosseno de θ. Então, a única diferença é que vai ser o μ cinético, que é 0,10. 10 vezes MA, que é 2, vezes G, que é 10, vezes o cosseno de θ, cosseno de 30 graus. Isso aqui vai me dar a metade mesmo do que era lá, né? Porque o coeficiente de atrito aqui é a metade, então vai ser 1,7 newtons. Vamos tentar agora, com esse nosso resultado, voltar para cá, para a nossa análise e entender o que acontece. Ó. Do lado, vou tentar fazer aqui, reproduzir um pouco do nosso... Do lado de cá, eu tenho um bloco sendo puxado com o peso de B, que vai ser MB vezes G. MB vezes G nós já vimos que é 20 newtons. Aqui nós temos o fio,
A roldana, bem mal desenhada. O bloco A, esse bloco A vai puxar o meu sistema para cá com uma força de 10 newtons. E eu vou ter, e a tendência, como a tendência dele é se movimentar para lá, eu vou ter aqui uma força de atrito para cá. Essa força de atrito tem duas possibilidades. Ou ela vai ser 3,4 newtons quando estiver estático, ou 1,7 newtons quando estiver em movimento. Então, pensando na primeira situação estática, somatória das forças aqui do meu sistema. O que eu tenho? 20 newtons para um lado, menos 10 newtons para o outro, menos, se tiver estático, 3,4 newtons para o outro. Isso aqui vai me resultar em 20 menos 10, 10. Menos 3,4 vai me dar um valor de... Bom, deixa eu fazer uma análise um pouquinho diferente. Situação estática. De um lado, eu tenho 20 newtons. Do outro lado, eu tenho 10 newtons mais 3,4 newtons. Qual lado que vocês acham que vai... O que vai acontecer? Esse lado, 20 newtons, vai ganhar. O que significa isso? Que esse meu sistema, quando eu largar, quando essa pessoa largar, ele vai entrar em movimento. Então, ele começa a ter a sair da situação estática e ir para a situação cinética ou dinâmica, né? Então, agora eu avalio minha situação cinética. Desse lado, eu tenho 20 newtons. Deixa eu até colocar aqui um sinal de maior, né? Desse lado eu tenho 20 newtons, do outro lado eu vou ter agora 10 mais 1,7. Também é maior, ele vai entrar em movimento subindo o bloco A e descendo o bloco B. Então, é essa a situação que acontece no nosso sistema. Aí ele pergunta para você, determine o valor da aceleração do conjunto dos corpos A e B. Na letra B, determine o valor da aceleração dos conjuntos dos blocos A e B. Bom, para saber isso, nós sabemos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração de todo o conjunto. Força resultante, nós já vimos que ele vai estar em movimento, então as forças que atuam sobre o meu sistema são esses. De um lado eu vou ter puxando por 20 newtons, do outro lado eu vou ter 10 newtons menos, no caso, 1,7 newtons. Estão opostas à direção de movimento, por isso o sinal de menos. Igual, qual é a massa? É a massa do meu sistema que está sendo puxado. Tanto o bloco A quanto o bloco B. Ou seja, 2 mais 2 quilogramas, vezes a aceleração, que é o que eu quero. Então, aqui eu vou ter 20 menos 10 menos 1,7, divididos por... Isso vai me resultar numa aceleração igual a 2,075 metros por segundo ao quadrado. No livro de vocês, ele arredondou isso aqui, lembra que eu falei sobre os arredondamentos e tal? Ele arredondou isso aqui para 2,1 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do meu conjunto, de todo o conjunto ali. Na letra C, ele pergunta tensão T no fio. Que tensão T, gente? Tensão T é essa força que o fio exerce aqui, né? Puxando os dois blocos, um bloco segurando no outro. Então, quando eu falo em tensão, tração no fio, é uma força que está ali entre eles. E aí, o livro de vocês usa uma técnica muito legal, que é tentar comparar, fazer uma análise, redesenhar esse meu sistema aqui para fazer uma análise como foi no exercício 2, no exemplo 2 e no exemplo 3, que vocês vão ver vários outros exemplos como esse. Então, ele redesenha na letra C, ele redesenha o meu sistema agora como se fosse um plano horizontal. Ele tem agora um plano horizontal, onde ele coloca lá o meu bloco, coloca o outro bloco.
Eu tenho o bloco A e o bloco B aqui. E eles estão ligados por um fio. Esse fio, além disso, eu tenho como se fosse alguém puxando. Só que esse alguém puxando é o peso do bloco B. Tá? Eu substituo essa ação da força gravitacional por uma pessoa puxando uma cordinha ali, que é a força que vai estar puxando todo o meu sistema. Aqui, as forças envolvidas, quais são agora? Vamos olhar. O único bloco, o bloco A, ele está em contato com o plano, né? Não podemos esquecer. Se ele está em contato com o plano e o sistema está se movimentando para lá, significa que esse cara aqui tem uma força de atrito para cá. Então, a força de atrito que nós já vimos, que é a cinética, está apontando para cá. Além disso, eu tenho aquela componente lá, que é MA, né? MA vezes G vezes o cosseno de θ, que nós já calculamos lá em cima. Então, é essa força aqui, MA vezes G vezes cosseno de θ, atuando. E entre os dois eu tenho a tração T, que nós já fizemos exercício em sala para provar que essa tração é igual nos dois lados, né? Agora eu posso isolar o meu sistema, tanto considerando só o bloco A, as forças atuando sobre o bloco A, então eu tenho lá o meu bloco A, quanto as forças isoladas sobre o meu bloco B, A, B. Quais são as forças que estão atuando sobre eles? No bloco A, eu tenho, para a minha direita, eu tenho a tração, para a minha esquerda, eu tenho aqui MAG cosseno de θ, e eu tenho a força de atrito cinética. No meu bloco B, eu vou ter o peso de B e eu vou ter a tração apontando para cá. Escolho qualquer um dos dois, vou escolher aqui o bloco B, tá? Então, eu sei que a força resultante igual a massa vezes a aceleração do bloco B. Força resultante desse meu conjunto vai ser o peso de B, de um lado, menos a tração. Isso vai ser o quê? A massa de B vezes a aceleração de B. Aqui nós temos, então, peso de B. Nós já vimos lá quanto que vale o peso de B. Peso de B é isso aqui, ó, mg, B vezes, mb vezes g, 20 newtons. Então, o peso de B é 20 newtons, menos a tração, igual a mb, que a gente sabe que é 2, vezes a aceleração. A aceleração é a mesma do conjunto, 2,1. 2,1. Com isso, eu vou ter que tração, passo isolando para lá, 20 menos 2 vezes 4,2, desculpa, 4,2 igual a tração. Com isso, eu vou ter lá que a tração do meu sistema vai dar 15,8 newtons. A tração da minha corda vai dar 15,8 newtons. Agora, o desafio de vocês, que tem lá no livro, ele fala isso, ele faz, é eu fazer a mesma resolução usando o bloco A. Como que eu faço para chegar na tração, o valor da tração usando o bloco A? E aqui vocês vão ver a questão que eu falei para vocês sobre os arredondamentos, tá? Talvez chegue num valor um pouquinho diferente, porque já foi obtido arredondamentos diferentes, mas ele tem que ser um valor muito próximo.